Vamos falar um pouco mais sobre a articulação da linguagem e da dupla articulação da linguagem? Vamos lembrar que a articulação é aquele elemento que dá movimento ao corpo, não é? Relembrando, se nós tivermos nosso braço, as articulações são os que dão movimento às partes do corpo, certo? Na língua funciona da mesma forma. Nós temos elementos que promovem a articulação, o movimento, constituindo aí, né, a linguagem uma forma de manifestação desse movimento. Mas pensemos o seguinte, nós temos uma dupla articulação da linguagem, segundo o conceito sistematizado por André Martinet. Muito bem. Na primeira articulação, nós temos o que nós chamamos de unidades mínimas significativas, unidades mínimas dotadas de sentido. Essas unidades mínimas recebem o nome de morfemas, mas que na teoria, né, de André Martinet, recebe o nome de monema, tá? Perceba o seguinte, os morfemas nem sempre vão coincidir com os vocábulos, tá? Então, tomar cuidado quando nós vamos trabalhar, né, essa questão, porque você vai associar um vocábulo a um morfema, e nem sempre é assim, tá? Vamos pegar a palavra rato como exemplo. Nós temos aí uma estrutura formando rat, né? Esse rat é o radical. Ele vai significar que, e vai indicar, né, que é um membro da família dos roedores, assim como existem outros roedores, o rato é um deles, né? É geralmente pequeno, peludo, tá? Pode ser encarado como um bicho de estimação, como esses ratinhos que nós vimos, né? À venda nos pet shops, ou como elemento de horror e repulsa quando nós identificamos esses ratos em locais, em becos, locais escuros, né? Em esgotos, por exemplo. E é interessante saber, porque outro dia eu vi uma reportagem falando sobre Nova York. A população estava fazendo muita reclamação a respeito dos roedores de Nova York, que atualmente chega a 1/4 da população nova-iorquina a quantidade de ratos. E isso se deu à modificação da atmosfera, né? Ao clima, fazendo com que o clima quente, né? O clima quente faz com que os ratos sobrevivam mais. Mas isso é um parênteses aí de atualidade. Vamos voltar à análise da nossa estrutura. Observe então, rat, né, faz a parte do radical, que determina a família a qual pertence, esse, né, que é a família dos roedores, geralmente pequenininho e peludo, pode ser interpretado como um bichinho de estimação ou como elemento de horror, aí de nojo, de repulsa. Muito bem. Então nós temos o radical, rat. Aí, ratos, que é a palavra que nós estamos analisando, não é? O O significa que é masculino, em oscilação, em diferenciação com o feminino, que seria a. E o S indica que é plural, também em diferenciação com o singular, que não teria nada, certo? Não teria nenhuma palavra indicando o singular. Palavra não, nenhuma letrinha indicando o celular. O singular, tudo bem? Então, esse é o primeiro exemplo que nós vamos analisar. Perceba bem o seguinte, esse radical, rat, ele pode se unir a outras palavras, a outros elementos, melhor dizendo, a outros morfemas e dar origem a outros vocábulos. Então, nós podemos ter rata, ratoeira, ratinho. Então, rata vai ficar rat, de novo, o radical, família dos roedores, né? O A, indicação de feminino. E, continuando aí na reflexão, nada de plural. Então, rata, singular. Ratoeira, agora vai mudar, vai formar um novo substantivo, não é? Então, nós colocamos aí, junto com o radical, mais elementos como um sufixo indicando um novo elemento, um novo substantivo. E ratinho, né? Nós também pegamos o radical, colocamos o sufixo do diminutivo e especificamos que é diminutivo ratinho no singular masculino. Então,
Então, nós vamos observando que nem sempre os morfemas vão coincidir realmente com os vocábulos. Por quê? Porque nós podemos combinar, né, de formas diferentes, formando elementos diferentes, dando origem a novos vocábulos, certo? Isso nós estamos dentro da primeira articulação. Na segunda articulação, nós vamos observar agora a parte do som, da unidade que faz distinção. Então, lembra bem, os morfemas não podem ser divididos, vocês estão lembrados? Não podem, porque são unidades mínimas significativas, dotadas de sentido, e é esse elemento que vai veicular o significado. Por isso, ele não pode ser partido em unidade menor, tá? Quando nós falamos de morfema. Então, por exemplo, ratos, a gente fica rat, que é o radical. A gente não pode dividir essa parte. Muito bem. Só que aqui na parte da segunda articulação, nós vamos observar a parte fonética, né? E aí nós vamos observar o quê? Os fonemas. Então, o R de rat não é um morfema, ele é um fonema. E aí, o que acontece? Ele é uma unidade que é totalmente desprovida de sentido. Só o R, ele não tem sentido nenhum. Ele só ganha sentido quando unido a outros elementos. Ou seja, rat, o morfema rat só tem um sentido, que é aquele pertencente à família dos roedores, porque o R, que é um fonema, se juntou a outros fonemas, o A e o T, que dão esse significado, tá? Então, são os fonemas que fazem parte da segunda articulação. Por quê? Porque eles têm apenas um valor distintivo. Eles não têm um valor significativo. Eles fazem a distinção. Por exemplo, nós podemos pegar o R e substituir por P, né? Então, em vez de ficar ratos, vai ficar patos. Eu posso substituir por G. Em vez de ratos, eu vou substituir por gatos, não é? Então, ele tem um valor distintivo. É esse valor que, no conjunto, é que faz a diferença. Então, o morfema que estabelece o sentido, porque o morfema são esses vários fonemas juntos formando o radical. Gat, rat, pat, certo? Então, observe bem. Nós falamos que os morfemas, eles vêm separados por hífens, porque é como se fosse a divisão silábica, né? Você vai percebendo os morfemas, as unidades mínimas significativas, não é? Aqui não. Aqui nós vamos ver que os sons, os fonemas, vão sempre ser separados por barras, tá? Então, nós vamos ter essa marcação. Quando você for analisar, observar alguma coisa dentro do dicionário, por exemplo, ele quando vem entre barras é porque vai mostrar realmente essa unidade distintiva e a parte sonora dela, tá? Agora, vamos então simplificar tudo isso, porque dupla articulação da linguagem é fácil da gente entender, né? Mas quando nós começamos a esmiuçar as duas articulações, pode gerar confusão. Então, vamos relembrar, né? Concluir aqui as nossas explicações sobre dupla articulação da linguagem de Martinet. Na primeira articulação estão os morfemas, né? Que são as unidades mínimas significativas dotadas de sentido que não podem ser divididas, tá? Assim como rat, que é o radical, né? E está no plano do conteúdo, porque vai trazer o significado. Muito bem, já os fonemas estão na segunda articulação. Por quê? Porque se inserem no campo da fonologia, vem marcado entre barras para mostrar a questão da pronúncia, né? E está no plano da expressão. Lembrando que apenas tem valor distintivo, porque junto com os outros morfemas é que constituem uma unidade de sentido, tá? Então, gat, rat, pat só tem sentido enquanto morfema, porque se nós pegamos os fonemas isolados, o R, o A e o T, eles não significam nada. A mesma coisa que o G, o A e o T não significam nada. Eles só têm sentido quando eles estão unidos, que aí fazem parte, então, da primeira articulação, os morfemas.